Fala galera, dando sequência na nossa série de vídeos, hoje a gente precisa falar sobre criar API para inserir dados, tá? Trabalhar com requisições POST. Na última videoaula a gente fez os gets, a gente conseguiu criar uma API que a gente retornou os usuários salvos no banco. E no momento só tem um usuário, tá? Então a gente vai criar agora uma API POST para a gente poder inserir novos usuários e também já verificar na API GET retornando esses usuários. Aproveitando isso, vamos também fazer uma modificação no nosso contexto para inserir os campos que a gente criou como comuns, que é date created, date updated e is deleted. A gente inseria uma configuração no contexto para ele se auto-executar antes de salvar. Fechado? Então, primeiro de tudo, vamos na nossa controller de usuários que a gente criou, né? E vamos criar uma API agora post, ok? Vamos chamar ela aqui, pode ser post mesmo, não tem problema. Vamos mandar o usuário, user view model, tá? Vou chamar aqui o usuário que a gente que vai vir, né, na requisição post, ok? E aí a gente vai retornar no momento o que o método vai nos retornar, né? Então vamos deixar aqui. Eu não tenho esse método post ainda, eu vou criá-lo, mas vamos deixar aqui já pronto, tá? E aí lá na nossa classe de serviço, vamos até ela, nossa classe de serviço, vamos criar o nosso método aqui post. E aí vamos no momento, deixa eu pensar. No momento a gente vai criar o retorno dele booleano, tá? Depois a gente vai fazer uma melhora dele, talvez nessa aula mesmo a gente já consegue fazer uma melhora dele, que eu acho mais correta, mas vamos fazer a validação primeiro. Que é basicamente um true e false se salvou ou não, tá? Então eu vou deixar aqui um return true no final, que aí a gente já sabe que ele vai retornar e vai salvar aqui, né? O que a gente precisa fazer aqui? Primeiro de tudo, vai chegar um objeto VM, né, um objeto viewModel, vai chegar para esse método post. A gente precisa, lá no nosso contrato, liberar esse método para ser chamado. Então, ele já está aqui, então isso quer dizer que na controllers já vai funcionar. Ah, eu preciso passar o objeto aqui. Olha lá, ele já está funcionando, tá? Então agora a gente vai criar aqui a validação. O que acontece? Lembrando do nosso objeto aqui de repositório. O repositório ele comunica com a nossa classe de entidade, que é user. O nosso serviço ele tem que comunicar com a nossa controller através de viewModels. Tá? Então, a gente está recebendo aqui uma viewModel, a gente precisa converter ela para o objeto de entidade para depois conseguir salvar, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um jeito bem simples, assim, bem porco, porque depois que a gente vai, como eu falei, a gente vai ter um vídeo só sobre AutoMapper. A gente vai fazer logo depois desse de agora. O próximo vídeo é sobre AutoMapper. E a gente vai conseguir fazer o mapeamento das classes, a conversão de objeto de forma mais rápida e automática, beleza? Mas por enquanto a gente vai criar um objeto de entidade, que é user, que é esse objeto aqui, tá? Eu vou dar um new user e vou abrir aqui. Então eu vou fazer bem simples mesmo, tá? Vou colocar aqui que o ID ele vai ser um guild.new, tá? Ele vai ser um novo ID. O e-mail ele vai vir de userviewModel.email. A mesma coisa para o name, userviewModel.name, tá? E o date created vai ser datetime.now, tá? Não, ele não é um método, então ele não precisa desses dois aqui. Enfim, a gente pode colocar todos aqui, não tem problema, depois a gente consegue até retirar aqui e fazer a mudança.
Pronto, já criei meu objeto user. O que eu vou fazer agora é salvá-lo no banco, que é this.userRepository.create. Ele não está encontrando. Isso significa que ele não está chamando os métodos de repositório. Então, foi alguma coisa que a gente deixou passar no último vídeo. Acredito que seja. Vamos olhar na nossa interface de. Opa! É aqui mesmo. A nossa interface de usuário repositório, ela só tem um método. Ela simplesmente tem um método que foi o que a gente criou no vídeo passado, que é para retornar getAll, sabe? O problema é que a gente precisa criar uma interface agora para ela salvar, né? Ela precisa salvar a informação lá. E aí temos algumas maneiras de fazer isso. A primeira seria a gente já colocar aqui, que é assim, como a gente não está fazendo nenhum tipo de validação, como a gente não tem que fazer nenhum tratamento a mais, que é algo específico para o usuário, a gente pode sim utilizar o método create, que já é o global, que foi o que eu criei na minha classe geral de repositório. Lembra que eu fiz uma classe que tem os métodos comuns de repositório? Eu também tenho uma interface que tem todos esses métodos. Então, a gente pode sim utilizar um create da vida aqui e utilizar ela, tá? Porque eu não preciso fazer nenhuma modificação de dado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora, se a gente vir aqui, ó, pode ver que já temos bastante opções, porque eu simplesmente instanciei ela aqui, herdei ela, né? Aqui, opa, herdei a classe repository aqui dentro da minha user repository. Aí, o que eu preciso fazer? Preciso passar aqui o meu usuário. Então, passei o meu usuário aqui, tá? Ponto e vírgula. Beleza, não estou retornando nada de dado de usuário, não estou fazendo nada dessas coisas agora. Então, simplesmente, beleza, chamei aqui o método, ele funcionou e já vou retornar o true. Tá? Então, não estou fazendo validação se o campo é obrigatório, vou adequar como se tivesse tudo certinho agora. Depois a gente vai começar a fazer uns testes unitários e a ideia é quebrar esses métodos primeiro, tá? Para depois a gente ir corrigindo. Beleza, está aqui, praticamente está rodando, precisamos testar agora. Então eu vou rodar minha aplicação. Enquanto roda a aplicação, vamos abrir o Postman. Se vocês já têm instalado é legal, se não, podem usar um online ou baixá-lo. É simplesmente esse Postman aqui, tá? Eu vou criar uma API POST. A minha rota é essa aqui, API /users, tá? Essa é a minha rota. Aqui no body, eu clico em Raw e clico em JSON. E eu tenho que passar... Na verdade, eu vou passar só os dois campos que eu preciso, né? Que é name e e-mail, tá? Então, eu vou fazer o meu cadastro aqui. Tá? Que é isso aqui que eu preciso. Para a gente validar, eu vou colocar um breaking point aqui no meu controller, só para a gente validar se o objeto vai chegar aqui ou não, tá? Então, tá aqui feito, dei um send, ele comunicou, porque está mostrando aqui que ele está parado no meu breaking point. Se eu abrir o meu objeto de requisição, que é o que está vindo do Postman, a gente pode ver que ele realmente encontrou meu e-mail e meu nome, tá? Então, eu não vou ir debugando item por item, mas então a gente já reconhece que o front-end já está apto, que o meu back-end já está apto para receber os dados do front-end via JSON. Então, se eu der um F5 aqui, ele vai finalizar. Aqui, ó, retornou true, tá? Ele simplesmente retornou true. O que a gente precisa fazer agora? Lembra que a gente tem aquele método get que a gente fez, que ele retorna os usuários salvo? Então, vamos criar um aqui mesmo, no Postman, em vez de a gente usar na URL igual a gente usou, e vamos chamar ele get aqui, tá? É a mesma rota, e aqui a gente pode ver dois usuários já salvos, tá? Temos o Nicolas Fontes e temos o usuário default. Vou criar mais um aqui, a gente pode chamar, sei lá, user template. E vou chamar um aqui user.template, tá? Vou inserir mais um usuário aqui, ele retornou true. Se a gente vir buscar, aqui ele está. Então, realmente está funcionando,
tá? Podemos garantir que está funcionando. Primeiro problema, vamos verificar como que ele está no banco? Ele salvou data created, ele salvou nulo, ele salvou o delete como 0, que é o que a gente gostaria. Porém, não é algo muito legal, vamos dizer assim, de eu ter que colocar aqui no meu objeto, e isso não vai acontecer quando eu tiver o AutoMapper, os campos que já são comuns. Os campos que já são comuns, eu consigo trabalhar eles de forma mais, podemos dizer, mais automáticas, sabe? A gente consegue utilizar eles de uma maneira com que eles sejam criados automaticamente. Então, o que, que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pausar minha aplicação, primeiro de tudo, tá pausada. Vou vir até meu método, meu projeto data. Aqui, lembra aquela classe de extensão que eu criei? Eu vou criar um novo método aqui, que é para ele aplicar algumas configurações, sabe? Então, eu vou fazer um método aqui, também estático, óbvio, que eu vou também retornar o Model Builder, igualzinho ao Seed Data. O jeito que ele vai trabalhar é exatamente do mesmo jeito. Eu vou chamar aqui, sei lá, um Apply Global Configurations, ok? E eu vou mandar a mesma coisa, Model Builder, abre e fecha, tá? Eu tenho ele aqui. O que que eu quero fazer, tá? O que que é a minha ideia de fazer sobre isso? Eu vou abrir um for each, tá? E eu vou passar o builder ponto model ponto get entity types para ele poder pegar a lista de todas as entidades que eu tenho salva no meu builder, que é o que eu já estou gerando lá, tá? Então aqui eu vou gerar um entity type e eu não sou muito chegado em deixar sempre var, tá, gente? Então eu prefiro transformar ele no objeto que ele tem que ser, que é esse aqui. Então eu vou retirar isso daqui, vou colocar ele aqui em cima. Pronto, eu já tenho o meu primeiro for each, tá? Eu tenho que retornar ele aqui para parar com aquele erro. Pronto, já tirei o erro dali também. Dentro desse for each, eu vou fazer algumas mudanças. Então, para cada entidade, tipo de entidade que eu tenho no meu código, ele vai rodar isso aqui quando ele estiver inserindo ou editando alguma coisa, tá? E ele vai fazer algumas coisas. A única que eu quero fazer no momento eu vou abrir um outro for each para cada tipo de entidade, para eu validar os campos, as propriedades de cada tipo de entidade, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, um entity type ponto get properties, tá? Para eu pegar todas as propriedades desse objeto que está passando. Vou chamar ele de property e vou trocar isso aqui também para que ele é um iMutable property. Então ele é um iMutable property, tá? E aí para cada dentro dela, eu vou fazer um switch que eu quero pegar a propriedade property.name, tá? Que eu quero pegar o nome da propriedade e eu vou fazer um tipo de validação, que vai ser se caso o nome, né, da minha entidade ele for .id, que ele for esse campo aqui, quando eu passar por esse aqui, eu quero falar para ele que ele é uma chave, tá? Então eu vou chamar aqui property is key. Já existe um método padrão que eu posso falar que ele é uma primary key, tá? E vou dar um break, acabou, esse é o meu problema. Agora vamos para aqueles campos que a gente setou, que a gente vai precisar setar, que são referentes às datas, né? Então o que eu vou setar se o projeto for, se a propriedade, desculpa, for date updated, tá? Eu vou setar que property. Ela é nulável, tá? Então ela vai sempre ser setada já como padrão nulo, ok? E quando for em
entity.date created. Quando for o campo de data de criação, eu vou falar que ele não pode aceitar ser nulável, ele tem que ser obrigatório. E eu vou setar qual que é o valor default dele, que eu posso setar aqui como property.setDefault value. Vou passar ele via SQL. Eu posso passar ele também como assim? Date.now, tá? Eu vou setar que que o valor default dele é sempre o datetime.now. E vou dar um break aqui também, tá? Mesma coisa por último, e não menos importante, o isDeleted, tá? Vou setar que a propriedade dele, ela não pode ser falsa. E a propriedade default, o valor default dele vai ser sempre falso. Então, quer dizer, o cara inseriu, ele não é um projeto deletado, ele não é um item deletado, ele é um item ativo no nosso banco, tá? Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer. Vou colocar essa minha configuração lá no meu contexto, do mesmo jeito que a gente fez com o seed data. Aqui, ó, eu vou vir aqui, model builder, ponto, apply configurations, pronto. Já passei. Agora, sempre que ele for realizar a criação do modelo, ele já vai aplicar essas configurações, tá? Isso quer dizer que eu preciso de uma nova migration para ele fazer essa configuração ficar pré-estabelecida no meu banco de dados. Então, eu vou dar um add migration, global configurations, tá? Vou chamar ela assim. Ele criou meu projeto como eu gostaria, dá um update database. E gerou o Doni. Então agora a gente já tem o nosso campo gerado automaticamente, o que nos libera de eu vir aqui na minha classe de serviço e eu posso retirar totalmente os outros campos que são gerais. Eu não preciso deles. Eles vão sempre ser criados, sabe? É uma coisa que a gente vai poder fazer e gerar sempre novo e não vai ter problema com relação a isso, tá? Na verdade, o ID eu não tenho alguma validação assim, porque eu tenho sim que validar o ID, porque quando ele for novo é um jeito, e quando eu tiver que editar, eu não posso setar sempre default o new guild. Eu tenho que utilizar ele para fazer o update. Então agora eu posso manter assim, tá? Vou rodar a aplicação e a gente vai inserir um usuário para a gente fazer o teste de post para ver se está funcionando ou não. Estou esperando rodar, né? Vamos aguardar. E vamos abrir o Postman, tá? Que é esse aqui que eu tenho aqui e vou cadastrar um usuário template 2. Fiz a requisição, ele me retornou true e a gente vai verificar. Ele está salvo aqui, tá? Salvou bonitinho. Se a gente verificar no nosso banco de dados, temos aqui. Ele cadastrou com a data de criação já getDate, né? O datetime.now, e tudo nulo, tá? Então já foi alguma coisa mais automática que aconteceu ali, sem precisar ficar setando. Isso agora eu posso seguir codando, sem precisar me preocupar com esses campos que já são globais. Fechado? Então o nosso post está funcionando, o nosso get está funcionando. Próxima aula vamos ver sobre AutoMapper, que vai ser algo surpreendente bom, tá? Para que a gente possa converter os nossos objetos de ViewModel para entidade para ViewModel, enfim, o que a gente quiser. E depois a gente vai ver sobre Swagger, vamos ver sobre testes unitários já em breve, para a gente poder quebrar essas validações ali que a gente fez, né? Vamos fazer uns testes já unitários ali e garantir que nossa API vai estar funcionando de usuário para depois a gente partir para o front-end. Fechado? Fico por aqui, forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.